Para mais informações sobre valores, pontos de venda e programação, acesse o G1 Sergipe. O SE1 fica por aqui, na sequência tem o Globo Esporte com Gustavo Rodrigues. Outras notícias no G1 Sergipe e também à noite no SE2 com Michele Costa. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você. SE1. Oferecimento Lute Incorporações, uma marca Sely. Globo Esporte, oferecimento Bet Esporte, a Bet do Zico. Salve, salve família GE, muito boa tarde para você que está aqui com a gente na programação da TV Sergipe nessa quarta-feira. Começando mais um Globo Esporte aqui, gente, muito legal ter você aqui com a gente, fica com a gente aqui que tem muita coisa legal pra gente falar hoje, tá? Mas a gente vai começar falando do Corinthians, afinal de contas, Dorival Júnior foi apresentado lá no Timão, inclusive o Corinthians era o único gigante paulista que faltava no currículo dele. Agora é pra valer. Dorival Júnior é do bando de loucos. Eu só tive o Corinthians como adversário até hoje. E hoje eu vou ter esse bando de loucos aí a meu favor. A fiel torcida sempre fez uma diferença considerável. Eu quero provar isso também. Eu quero tê-los ao meu favor. O treinador ganhou a camisa 26. É que o contrato dele vai até 2026. Para mim é marcante um momento como esse. E eu espero entregar o máximo possível aqui dentro, nesse período que eu aqui esteja. A primeira entrevista no Timão. Aquela perguntinha estava lá. O Corinthians, Dorival, vai ser ofensivo, defensivo? Olha, depende da partida, depende do adversário, depende do momento, depende da circunstância do jogo, depende das fases de construção ou de marcação. Estamos tomando muitos gols, temos que ter uma preocupação extra com isso. Depois disso, naturalmente, vamos buscando aí meios para que possamos atacar com segurança. São quase 2 horas respondendo perguntas, vários assuntos. Com o que você tem à disposição no Corinthians, você acredita que apenas o arroz com feijão é o necessário ou precisa de um tempero a mais? E quando disseram que o Flamengo era um simples arroz e feijão, era. Só que ninguém conseguia fazer e nem fez depois disso. Falou tanto que deu ruim no áudio, mas voltou em grande estilo. Para mim é um prazer poder estar aqui. É uma equipe que faltava assim no meu currículo. Eu me sinto muito bem preparado para todo e qualquer desafio e eu espero enfrentar uma situação bem difícil, complicada, porém confiando muito naquilo que nós possamos realizar ao longo de todo esse processo. Ontem, Dorival teve o primeiro dia de trabalho com o time completo em campo. Assim, na verdade, nem tanto, né? Memphis nem apareceu. Tá fora do jogo contra o Novo Horizontino depois da pancada que tomou na partida contra o Flamengo no Maracanã. A história do Dorival Júnior vai começar no Corinthians contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Agora ficou claro, durante a entrevista, que algo que aconteceu há muito pouco tempo ainda dói. A demissão da seleção foi há 1 mês. Eu tinha convicção e certeza que as coisas aconteceriam. Foram 16, 17 jogos, 2 derrotas, mas não foram os resultados que nós queríamos. Frustração? Ficou uma frustração, porque eu me preparei muito para poder estar lá e vivenciar um momento como esse. Mas passou.
e encontramos um Dorival leve, soltinho no novo emprego. Quer ver? Lembra do probleminha do áudio? Teste, teste. Esse bonequinho que tá sacaneando, né, gente? Como tá o Memphis mesmo, Dorival? Ah, tá. Melhor que eu, ele tá. Em relação ao Memphis, ele joga amanhã? Você quer a escalação, né? Bora falar de semifinal da UEFA Champions League? Ontem rolou o primeiro jogo entre Arsenal e PSG em Londres. A gente tem o gol para mostrar para você. O PSG tá mandando muito bem nessa temporada. Primeiro intervalo aqui no Globo Esporte. Na volta tem a apresentação oficial de Luizinho Vieira lá no Sabino Ribeiro, hein? Não sai daí que a gente volta já já. Globo Esporte de volta, destacando agora o futebol sergipano, porque ontem teve a apresentação oficial de Luizinho Vieira lá no Sabino Ribeiro. Luizinho terá apenas 3 atividades em campo até o primeiro jogo neste retorno ao clube. Em 2023, o treinador salvou o Confiança do rebaixamento com 4 vitórias em 6 partidas. Esse ano o trabalho promete ser mais longevo. Restam 16 rodadas na primeira fase e dessa vez a intenção é brigar pelo acesso. É um momento importante, justamente para a gente poder trabalhar muito, construir essas ideias, né, e que a gente, num curto espaço de tempo, assimile as ideias para poder, obviamente, competir da forma que eu gosto, que eu entendo o futebol, para a gente ter uma Confiança cada vez mais competitivo e fortalecido dentro da Série C. O último trabalho do treinador foi no Caxias, justamente a única equipe que o Confiança venceu em 3 rodadas na Série C. Depois daquele jogo, Luizinho foi demitido e na rodada seguinte viu Vaguinho Dias ser dispensado após a derrota para a Ponte Preta. Pelo segundo ano seguido, o técnico que ganha o título estadual é demitido na Série C. Em 2024, Gerson Guzmão foi dispensado na 9ª rodada. A gestão Pedro Dantas teve 7 treinadores diferentes em um intervalo de 3 anos. Não estou aqui querendo falar do trabalho anterior, muito pelo contrário, né? O Vaguinho é meu amigo, conheço muito bem a forma que ele trabalha, mas o clube tem o seu parecer, né, em relação a isso. Eu sou contra. Eu acho que o trabalho, um pouco mais de paciência, vai buscar um resultado mais adiante. Agora, no futebol brasileiro, eu fui campeão brasileiro em 2023 e fui para o Amazonas dentro do quadrangular de acesso. Só tinha 4 jogos, 0 ponto dentro da... Ou seja, uma conta dentro de um quadrangular que são 6 jogos, são 10 pontos para você subir. Só tinha 4 jogos. Né? Então, é a loucura do futebol brasileiro. Em meio à chegada de um novo técnico, a boa notícia é a recuperação de um atacante que andou fazendo uma tremenda falta por aqui. Neto está de volta aos treinos depois de 35 dias recuperando de uma lesão em 2 costelas. O artilheiro está liberado para jogar e Luizinho Vieira deve contar com o jogador para o segundo tempo contra o Maringá. O ataque azulino marcou 3 gols em 3 jogos no campeonato. Diante da Ponte, um festival de gols perdidos no primeiro tempo resultou na virada da equipe de Campinas e na demissão de Vaguinho Dias. Luizinho Vieira não descartou a possibilidade de pedir reforços para a sequência da temporada. Sentar com a diretoria para ver a questão financeira, que é importante, né? Para a gente poder entender se tem condição, se não tem. Enfim, é um trabalho, é o início. Então, todo início exige muito tempo envolvido. De ontem para cá, eu e o Xande, a gente já vem trabalhando muito em cima disso, pensando primeiro nesse jogo do Maringá e aí depois com calma a gente vai reavaliar todo o processo. O Sergipe segue os trabalhos para o 3º desafio nesta Série D. Jogo fora de casa, mas não fora do estado. Sábado tem duelo local com o Lagarto, no Barretão. Busca colorada pela primeira vitória e pelo primeiro gol também.
Nas 2 primeiras rodadas, o time teve bom volume ofensivo, mas pecou nas finalizações, somando uma derrota e um empate. Os jogadores eles trabalham para finalizar, querem fazer o gol, querem ajudar, querem aumentar a quantidade de gols dele no score, mas às vezes a bola não entra, né? É um dia infeliz de um jogador ali que não conseguiu finalizar bem, não conseguiu fazer o gol e mudar a história da partida, mas é como eu disse, eu confio demais no nosso grupo, né? São jogadores de qualidade que foram escolhidos a dedo e eu tenho certeza que quando essa primeira bola entrar e quando a primeira vitória vier, nós vamos ir forte na competição. Tá aí entrevista com o técnico de Cula e aproveitando o gancho aqui, ó, fala do ZYB, que hoje vai entrevistar o técnico do Sergipe a partir das 3 horas da tarde lá no nosso canal da FM Sergipe no YouTube. Vai ser um papo bem legal sobre o trabalho dele na equipe colorada, os desafios na Série D, a carreira bastante promissora até aqui e, claro, muitas outras coisas. Não perde não, tá? Relembrando, a partir das 3 da tarde no canal da FM Sergipe no YouTube. E ó, deu ruim de novo na negociação com Ancelotti para assumir a seleção brasileira, tá? Quem tem os detalhes é o repórter Carlos Gil. Fala, Gil! Oi pessoal, boa tarde a todos, tudo bem? Dias agitados na seleção, vamos começar com a questão do técnico, né? Havia um acerto verbal entre a CBF e o italiano Carlo Ancelotti, mas o modelo de desligamento dele do Real Madrid fez com que as negociações travassem. Basicamente, o Ancelotti acha que está sendo demitido e por isso tem direito a uma multa rescisória, já que o contrato dele termina no meio do ano que vem. O Real Madrid não concorda, acha que ele é que está pedindo demissão para treinar a seleção brasileira e por isso tem que abrir mão desses valores. Ancelotti não quer abrir mão dos valores da multa e a CBF precisa de um técnico para já, uma vez que o Brasil entra em campo já nos dias 5 e 10 de junho pelas eliminatórias. Nesse meio do caminho, surgiram rumores de propostas de clubes da Arábia Saudita, propostas milionárias pelo Ancelotti. Então, nesse momento, negociações congeladas e abre-se aí caminho para um novo nome ser anunciado em breve, já que a convocação tem que ser feita esse mês. Outro assunto polêmico, sobretudo nas redes sociais, uma segunda camisa da seleção brasileira, que seria vermelha ou em tons avermelhados. A CBF nega que isso vai acontecer, emitiu uma nota ontem à noite, depois reforçou essa nota, dizendo que o Brasil não terá uma camisa vermelha na Copa do Mundo, que os padrões amarelo tradicional para a camisa 1 e azul para a camisa 2 serão mantidos e que agora, no meio do ano, o presidente Edinaldo Rodrigues irá aos Estados Unidos, vai ter uma reunião com a fornecedora de material para aprovar os modelos que ainda estão em elaboração. Mas o Brasil não jogará com uma camisa diferente do tradicional, o Mundial do ano que vem. Mais uma pausa no GE e aqui na volta a gente vai falar muito sobre Copa do Brasil, tá? É já, não sai daí. Globo Esporte de volta com Copa do Brasil e destacando que o Fogão Botafogo estreia hoje na competição. André Pessoa tem mais informações pra gente. Olá, uma boa tarde a todos. O Botafogo estreia hoje na Copa do Brasil contra o Capital do Distrito Federal às 7 horas da noite no estádio Newton Santos. O Botafogo, que vem talvez da sua melhor atuação na temporada, venceu o Fluminense por 2-0 no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro, o resultado que deu mais tranquilidade aos jogadores e tirou um pouco da pressão do Renato Paiva. O Botafogo estava a 4 jogos sem vencer. Aliás, algo que tem marcado o trabalho do técnico português é o fato de ele rodar bastante o time. Até agora, em 9 jogos no ano, o Renato Paiva usou 8 escalações diferentes. Para hoje, peças importantes, como o capitão Marlon Freitas e o meia Savarino, camisa 10 do time, devem ser preservados. Outros jogadores podem ser poupados, caso do zagueiro Alexander Barbosa e dos atacantes Matheus Martins e Igor Jesus. Nas laterais, o Botafogo tem revezado durante esse ano. No clássico contra o Fluminense, Cuiabano e Vitinho foram os titulares. Hoje a tendência é que Alex Telles e Matheus Ponte comecem jogando. Campinho do Botafogo com provável time para hoje à noite, que tem o John no gol, a defesa com Matheus Ponte, Jair Alexander Barbosa e Alex Telles. No meio de campo, Patrick de Paula e Gregory. Nas pontas, Arthur e Matheus Martins e a dupla de ataque com Igor Jesus e Gonzalo Mastriani. Lembrando, Botafogo e Capital jogam hoje às 7 horas da noite, partida com transmissão ao vivo do Sport TV. E ó, jogando no Maracanã, o Fluminense contou com um cara que recentemente não vinha aparecendo, mas apareceu para vencer a Aparecidense.
Se a arquibancada é um termômetro, os espaços vazios no lado do time da casa indicavam frieza na relação entre a torcida e o Fluminense. Depois de uma derrota com o clássico, machuca. Depois da derrota para o Botafogo, pouco mais de 8.000 torcedores apareceram, do agoniado à professora aposentada animada. Que dicas a senhora daria para o Renato Gaúcho, professor tricolor? Renato, segura esse grupo, vamos ousar, porque precisamos de ousadia. Indicações, aliás, não faltaram. Quem teve pouquíssimo tempo para aproveitar foi Germancano. Num lance com o Lucas Rocha, machucou o joelho esquerdo e saiu com apenas 9 minutos de jogo. O Everaldo entrou no lugar dele. Mas o Fluminense tinha o insistente Keno. Nós temos um jogador no plantel que tem 1 para 1, que é o Keno. 1 contra 1 quer dizer que o cara parte para cima do marcador, é driblador, mas o Keno também estava em noite de chutador. A questão é que se o Keno tentava, o Matheus Alves atrapalhava, dessa vez numa rara jogada trabalhada com Ganso e Samuel Xavier. Foi realmente o grande duelo da noite, Keno contra Matheus Alves. A impaciência tomava o Maracanã numa noite pouco inspirada do Fluminense. Mas lembra do que o Renato falou do Keno? Nós temos um jogador no plantel que tem 1 para 1, que é o Keno. Nesse estilo, Keno partiu para cima do David. E na 9ª tentativa dele, enfim, deu certo. Disparado, o que mais finalizou no jogo. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas graças a Deus consegui acertar uma finalização ali para poder levar a vantagem. Vantagem magrinha, depois de 34 finalizações no jogo. Time sem pontaria virou alvo da insatisfação da torcida. E ó, ontem no Morumbi, o São Paulo contou com a redenção de um cara bem conhecido pela torcida, Luciano Ronaldo, para vencer o Náutico e, claro, largar na frente na Copa do Brasil. 10 jogos de invencibilidade, quase 2 meses sem saber o que é uma derrota. Tá bom, não? Contra o Náutico, que está na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro, o termômetro de humores do torcedor são paulino mais uma vez variou. O que caminhava para ser uma partida tranquila virou um golaço do Náutico. Caio Vitor no ângulo, golaço. Vai, Timbu! Dia de Copa é diferente, tem muito mais nervosismo envolvido. E em jogos assim, que começam a se desenhar com muita tensão, é fundamental ter dentro de campo gente experiente, acostumada a lidar com esses momentos decisivos. E aqui contra o Náutico, brilhou uma estrela que há tempos não aparecia. Luciano, que falando nisso, há tempos é um especialista nessa mudança de humores da torcida são paulina. Ontem era o dia dele. Primeiro, o camisa 10 empatou o jogo pouco depois do Náutico abrir o placar. Volta a marcar depois de 12 jogos. Não fazia desde 13 de fevereiro. Eram 2 meses e praticamente 15 dias sem balançar as redes. Mas agora ele bota lá dentro. Alguns são paulinos costumam chamar você de Lucianjos. Já conhecia essa ou não? Não conhecia não. Agradecer a Deus, meus familiares aí pelos 2 gols, mas eu não conhecia essa não. Dije que esté com calma, que iba a fazer, em qualquer momento iba a fazer um gol. E se os corações continuavam aflitos no Morumbi, antes do primeiro minuto do segundo tempo, Luciano fez mais um. Vamos, São Paulo! E o artilheiro tricolor das últimas 2 temporadas só desvia para botar no fundo da rede. Eram 2 meses e meio sem marcar, pois agora são 2 no mesmo jogo. Daqui a 3 semanas o São Paulo viaja para o Recife. Tem a vantagem do empate para passar a próxima fase. Se por ter um elenco curto, há quem diga que as Copas são o caminho mais acessível para o São Paulo ganhar um título esse ano, vamos combinar que não perder de ninguém a 10 jogos já é um passo e tanto para estabilizar de vez os humores por ali. Agora eu vou chamar para cá ele. 10 e faixa, Thiago Barbosa, pra gente... Salve, salve, Gustavo. Um grande abraço também para quem nos acompanha aqui. Vamos falar um pouquinho dessa rodada de Copa do Brasil, Thiagão. Boa tarde para você.
Pois é, você viu que rodada é complicada para os times de Série A do Campeonato Brasileiro? Todo mundo passando ali, mas apertadinho, né? Inclusive, o Atlético Mineiro, que empatou com o Maringá, próximo adversário do Confiança, né? Ficou 2 vezes atrás do placar, suou para empatar lá fora de casa. Exatamente, o Internacional também venceu no sufoco. Eu acho que principalmente para o Fluminense e para o São Paulo foram vitórias que, apesar de apertadas, foram muito importantes até para aliviar um pouco da pressão que esses dois times vêm especialmente enfrentando, né, ao longo da temporada. O São Paulo já viveu momentos melhores, ele tem ali uma certa pressão em relação ao trabalho do Zubeldia, e o Fluminense tem uma troca de treinadores e que os resultados até estão aparecendo, mas o torcedor está cobrando um melhor futebol do Fluminense. O Renato Gaúcho chegou agora, está ajustando a casa, está colocando ali o trabalho dele mais em evidência. Então foram resultados importantes, especialmente para o São Paulo e para o Fluminense, para dar aquela aliviada e seguir com o trabalho aí. E hoje tem muito mais Copa do Brasil. Exatamente. E rapidinho, uma palavra para você definir a expectativa do trabalho do Dorival Júnior no Corinthians. Eu acho que vai melhorar, porque o cenário era realmente muito caótico do Corinthians. Eu acho que tem a perspectiva de melhorar. Ele não deu certo na seleção, mas seleção é um outro ambiente, você não tem aquele trabalho do dia a dia, e ele falou justamente sobre isso. É isso aí, Tiagão, vamos nessa. Partiu? Valeu, viu? Obrigado. Abraço. Gente, a gente fica por aqui. Outras notícias você já sabe, ge.globo.br/se, e a qualquer momento com o Tâmara Oliveira, hein? Trouxe o quê pra E hoje tem, rapaz, podcast ZYV. Vamos almoçar vendo o podcast, pode ser? Isso aí, vamos lá. Globo Esporte, oferecimento Bet Esporte, a Bet do Zico. Onde tem Sergipe, tem nossa marca. TV Sergipe, feita da gente. Olá, boa tarde.